Todo dia é assim, lá vai o Lion pegar os livros favoritos e dar aquela lidinha básica. Mas essas imagens do menino de 8 anos não são uma mera coincidência em relação às que você vai ver a seguir. É que o hábito da leitura também é uma constante na vida da Luana e do Luciano, pais da criança. Eu gosto de ler bastante mesmo. Tipo, Pequeno Príncipe, como se alguns já conhecem o filme, e Charlie Brown. Aposto que vocês já viram seus pais. Assim, tem cada um eu leio. Ele é estudante da rede pública de Arujá, em São Paulo. Desde que foi alfabetizado, não parou mais de ler. Um estímulo que traz inúmeros benefícios. Ele tem o desenvolvimento como em criatividade, imaginação, né? Ele desenvolve uma fala melhor, o conhecimento de outro vocabulário, outras palavras inseridas no vocabulário dele. E aí é dessa forma que a gente incentiva ele a leitura diariamente ou pelo menos semanal. Na casa da Maria Clara, em Goiânia, o incentivo também é grande. Gibis e contos de fadas são os prediletos da garotinha de 5 anos, que, para surpresa da Fábila e do Wesley, começou a ler durante a pandemia. Acho que sou capaz de brincar com ela o dia inteirinho. Au! Nós sempre incentivamos, né, a leitura. Antes mesmo de ela nascer, nós compramos alguns livros, né, com histórias infantis. Então, desde sempre a gente incentivou a questão de estar olhando as figuras, cores. Ela aprendeu a ler até rápido, assim, e é legal, ela já entende tudo, já lê tudo bem, já consegue saber a função de diversas pequenas palavras que seriam complicadas, por exemplo, letras que são mudas, ser cedilha, ela já entende a função dessas palavras. Ler um livro é como entrar num universo paralelo de informações. É como se cada história desse asas à nossa imaginação. A leitura ajuda não só no desenvolvimento humano, facilita a comunicação e melhora, e muito, a interação social. Apesar de todos esses pontos positivos, o brasileiro tem lido cada vez menos. Foi o que revelou a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura. Ao longo do programa, você vai conhecer o perfil dos mais variados leitores e ver como eles se comportam. Mas saiba que entre 2015 e 2019, por exemplo, 4.600.000 pessoas deixaram de ler algo no intervalo de 3 meses. A intenção de abrir um livro só aumentou mesmo entre as crianças de 5 a 10 anos. O estudo mostrou que esses meninos e meninas foram bem influenciados a ler por professores. Amigos também entraram na jogada. Pais ou responsáveis do sexo masculino indicaram algumas obras, mas foram as mães ou responsáveis do sexo feminino que estimularam mais as crianças dentro de casa. Essa família que estimula a leitura de diferentes formas, lendo para a criança, lendo como exemplo, presenteando com livros, tendo livro em casa, ela de fato consegue despertar esse interesse, né? Acho que a criança traz uma valorização do livro, traz na memória afetiva, né, essa coisa do prazer de ler, né? Principalmente os pais que leem para os filhos e criam ali uma relação mais afetiva. Então fica a dica, a leitura tem que ser prazerosa. A leitura que é apresentada somente como uma obrigação e como uma tarefa, ela dificilmente vai formar um leitor para sempre, um leitor por gosto, né? Em Minas Gerais, o Francisco, de 6 anos, e a pequena Yolanda, de 10 meses, estão crescendo rodeados de livros. Tudo graças à mamãe Juliana, que está sempre ali do lado, lendo para a garotada. Um interesse despertado desde cedo. E olha só que legal essa história. Os livros se tornaram companheiros de caminhada do Francisco.
Eu tenho uma cena que é muito legal, assim, ele com 3 anos e meio, a gente tomando café da manhã, e aí ele colocou um livro numa cadeira e falou que o livro era amigo dele e ia tomar café da manhã com a gente. Então ele cresceu exatamente com essa relação, uma relação de amizade, de companheirismo com os livros. Bem cedinho de manhã. A Juliana gosta tanto da contação que tem esse projeto aí. Ela canta e encanta a criançada por onde passa. Se a criança aprende pela emoção como principal habilidade de aprendizagem, quando a gente coloca a emoção envolvida na leitura, o cérebro ele é muito mais ativo. E compara-se até a questão da leitura com a questão da vivência. Então, quando o cérebro está lendo, há uma comparação de estudiosos de que esse cérebro é como se a criança estivesse vivenciando, né? Como se a pessoa, ao ler, ela vivencia esse momento. Então, a leitura, ela proporciona ir além dos horizontes das páginas de um livro, por exemplo. A leitura para crianças forma uma espécie de triângulo amoroso, entre elas, o livro e o adulto que o lê. É bom lembrar que o direito à educação é previsto tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ler faz parte dessa garantia fundamental, cuja responsabilidade deve ser da família, da comunidade, da sociedade em geral e principalmente do Estado. A gente fala que criança não é futuro, criança é agora, né? A criança precisa ter seus direitos respeitados agora para que ela se forme no tempo adequado como cidadã. Então, é uma cadeia de responsabilidade. Se um desses agentes eximir da sua responsabilidade, essa cadeia enfraquece. Então, a leitura é um passo importantíssimo, imprescindível, para que a criança possa construir uma estrutura de conhecimento para enfrentar o mundo no futuro. Sabe que a leitura em família pode fazer por uma criança? Tudo pode fazer. Aqui no Brasil, o Ministério da Educação tem estimulado a leitura na primeira infância com o projeto Conta Pra Mim. Novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm esse poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar. E principalmente, de mudar o nosso futuro. Iniciativas semelhantes têm dado super certo. Lá do Pará foi o Matheus quem conversou com a gente. E veja só que graça de menino. O pequeno sonhador, como é conhecido, tem até página nas redes sociais. Olha, eu quero dizer para vocês que eu sou apenas um sonhador, mas eu quero ser de verdade um bom leitor. É assim que eu começo a desenhar. Andando em meu cavalo, põe a galopar, vou avistando a boiada, troteando, galopando, a poeira levantar. Oh, coisa boa é morar neste lugar. Só que criar o costume de ler não é nada fácil. Para que a magia da leitura aconteça, muitas vezes é preciso que gente engajada haja. Quando o hábito não pode ser estimulado de casa, entram aí professores e outros agentes. Em Goiás, o Carlos Augusto faz questão de levar literatura e poesia para o público infantil. Às vezes parece que a literatura é uma coisa inacessível, que os autores são restritos, né? Que eles não aparecem. E falando de forma contemporânea, isso é bem diferente hoje em dia. Então é uma forma de dar acesso de forma concreta e livre tanto a quem escreve quanto ao que essa pessoa escreve, né? Então, ao que eu escrevo. E não apenas porque eu também apresento outros autores, faço oficina de poesia, proponho alguns debates e várias reflexões que estimulam os alunos a quererem saber mais sobre a literatura, sobre como é o processo dos livros, como era fazer um livro no passado, como é fazer um livro hoje, o que existe dentro de cada gênero e afins. É como ele próprio costuma dizer durante as oficinas: aos que amam a palavra, cada folha é um sonho. A euforia está nos gritos da garotada. Já no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, esta biblioteca era fundamental para o estímulo à leitura de crianças da comunidade. Mas, com a pandemia do novo coronavírus, uma força-tarefa precisou ser montada para que o hábito não fosse deixado de lado.
Os funcionários se mobilizaram, conseguiram apoio e passaram a distribuir livros para a meninada. E aí você tem materiais para a gente usar nos nossos encontros. E aí a partir de agora, a gente vai começar a ler o livro junto com vocês. Vocês da casa de vocês, nós da nossa casa. E essa é mais uma forma que a gente encontrou para fortalecer os nossos vínculos. Ai, que legal. Tá bom? É bom que a gente vai usar bastante esses livros, né? Livros em mãos, é hora do encontro virtual. Falando com vocês, nós vamos fazer uma pequena leitura, tá? Aqui desse livro, Alice no País das Maravilhas. Também no Rio, a Sandra, que dirige o Instituto Sabendo Mais, se empenha para que os livros estejam cada vez mais presentes na vida de crianças e adolescentes. Mostramos que dentro de cada um daqueles livros tem um universo, um segredo que pode ser descoberto por cada um que lê e que tem acesso ao que está escrito naquele livro. É aquele negócio, só quem lê sabe a sensação boa que dá, não é, Brenda? Eu adoro ler. Acho que isso já nasceu comigo. E a leitura abre portas na nossa vida. A leitura abriu muitas portas na vida da Maria Vitória. Ela começou a ler pequena e nunca mais parou. Hoje, aos 17 anos, coleciona troféus de campeonatos. É que ler ajudou a adolescente a ter mais prazer pela escrita. Só que os livros que ela tinha eram quase todos doados. Como eu nunca tive muito dinheiro para estar comprando com livros, porque pelo menos os livros que eu queria comprar eram um pouco caros, então eu trocava sempre com um amigo, ou então eu emprestava da biblioteca da escola para devolver depois e já pegava outro. Em Uberlândia, a Lara viu situações como a da Maria Vitória se repetirem. Foi aí que a menina teve a ideia de pedir para a vizinhança livros usados e dar aos que têm menos condições de comprá-los a oportunidade de não deixar de ler. Eu sempre recebo mensagens de crianças falando que amam ler, só que não têm condições de comprarem seus próprios livros. E o único acesso dessas crianças era a biblioteca de suas escolas, que devido à pandemia estão fechadas, né? E eu ficava com uma dor no coração de ler aquilo. O apelo funcionou e Lara conseguiu encher essa sala de livros. Eles são deixados em praças com recadinhos bem simpáticos para o futuro leitor da obra. E antes de ir para o intervalo, o Repórter Justiça mostra outro projeto interessante. O Casulo Viajante, uma Kombi adaptada que adora passear por aí. Enquanto o Renato dirige, a Bruna Thalita conta histórias. Quando o destino é escolhido e a criançada aparece, a magia da leitura se concretiza nessa biblioteca itinerante. É uma Kombi um pouquinho diferente. É uma Kombi muito especial. Ela tem dentro dela um quarto, tem uma sala, cozinha e até um banheiro. Sim, e a ideia é essa, que o leitor, quando chegar, se sinta em casa. E os livros, eles ficam ao alcance das mãos, tanto das crianças quanto dos adultos. E é nessa hora que a gente senta bem pertinho, lê um livro com a criança, ouve a leitura de um livro e compartilha várias experiências. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira vai mostrar como a leitura funciona na vida de adultos. E mais, a tecnologia sendo aliada dos leitores. Não saia daí, a gente volta em instantes. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. É com essa reflexão do poeta Mário Quintana que a gente começa o segundo bloco do Repórter Justiça. Ah, como os livros são capazes de transformar vidas. O Edmar, morador do Distrito Federal, é prova disso. Ele não tinha o costume de ler, mas de 5 anos para cá encontrou essa nova paixão e hoje tem uma espécie de biblioteca particular. A gente deveria, talvez, tentar desmistificar o livro, desmistificar a educação. Ainda é muito como algo muito difícil e eu acho que muitas vezes é simples. As pessoas só precisam entender quem elas são. Você viu que a leitura é um hábito que pode ser adquirido ainda na infância ou despertado em outras fases da vida. O José Anísio não só começou a devorar os livros depois de adulto, como descobriu um novo talento: escrever poemas. O sítio foi minha escola, meu caderno foi o chão. O lápis foi a enxada e a borracha o coração.
Histórias como a do Edmar e a do José Anísio mostram que nunca é tarde para embarcar em novas empreitadas. Eles fazem parte de pouco mais da metade da população que lê com uma certa frequência. Entre adolescentes, jovens e adultos, o hábito da leitura diminuiu nos últimos 4 anos. E sabe qual o argumento para essa queda? A falta de paciência para ler. Quando você vê um texto muito grande, a gente já né, parece que já fica, meu Deus, tem muita coisa para ler. Né? Como essa falta do hábito da leitura, ela acaba, acho que tirando essa nossa habilidade de concentração, reduzindo nossa paciência para ouvir, para ler, para nos apropriar de outras informações mais sólidas, né? É preciso repensar o estímulo e a forma de atrair novos leitores num mundo tão tecnológico. Isso porque a leitura pode estar ligada à rotina de cada um. Se eu sou uma trabalhadora que começo minha vida laboral às 7 horas da manhã, chego na minha casa às 7, 8 horas da noite, ainda tenho que cuidar da vida da minha família, essa disposição para a leitura, ela vai ser um pouco prejudicada. Apesar de fazer tão bem e ensinar, livro não é item de cesta básica. Muita gente não tem dinheiro sequer para comprar uma obra. Calma, vamos dar algumas dicas. Existem bibliotecas públicas e sebos com preços acessíveis. E por que não emprestar um título a um amigo e em troca levar outro para casa? O importante é não deixar de ler. Então, quando a pessoa quer começar a ler, essa pessoa precisa procurar o seu gênero, o seu texto, aquilo que se identifica. A partir disso, ela começa a criar um interesse e se identificar com aquele assunto. E isso vai aumentando e ampliando as conexões que ela pode fazer. Dali ela vai buscar um outro título, um outro livro. Mas hoje a gente tem a tecnologia, que também nos favorece muito. Pode até parecer que sim, mas a leitura não tem a ver com a condição social. Pelo menos foi isso o que o estudo concluiu. Entre 2015 e 2019, as classes C, D e E leram mais do que as classes A e B. Na ponta do lápis, a diferença foi de 10 milhões de pessoas. Quando você olha população, número de pessoas, você tem muito mais pessoas da classe C, D e E que são leitoras e que são compradoras de livros, mesmo com todas as dificuldades que elas têm de acesso. Chegou a hora da gente falar sobre tecnologia. Já pensou em, ao invés de ler, ouvir? Ficou confuso? Vamos explicar melhor essa história. Podcast é um material em forma de áudio que lembra o rádio, mas com uma diferença. Ele fica disponível para você escutar a qualquer hora. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, Tadeu e Jéssica criaram arquivos digitais para falar sobre literatura e novos conteúdos. O podcast ele estimula tanto a literatura quanto a busca por esses artistas em várias áreas da literatura, em várias áreas da arte, a conhecer e a trocar informações. Dentro do podcast também nós temos a seção na estante, onde a gente indica livros e todos os livros que são falados exaustivamente no programa, a gente coloca depois como os livros citados. A troca e a corrente com que a gente cresce tem sido muito benéfica para a literatura. É um grande prazer fazer o podcast, é um grande prazer encontrar suporte numa outra mídia, que não os livros, que não o livro impresso, que não o jornalismo impresso, para poder falar um pouco mais de literatura e acender essa chama que eu acredito que só a poesia, que só a literatura é capaz de acender e levar um pouquinho mais de alegria, de felicidade, de chama de vida para o dia a dia das pessoas. Além do podcast, os audiobooks têm caído no gosto de muita gente, né, Maria Cláudia? Eu acredito que uma grande vantagem do audiobook seja a praticidade dele, a possibilidade de levar a leitura, acessar essa leitura em qualquer lugar. Morando numa cidade como São Paulo, o trajeto de ônibus, metrô, com audiobook fica melhor. Livro impresso ou em áudio, qual deles é melhor? A resposta é simples, depende da necessidade ou do gosto mesmo. Ana adora observar as imagens, sentir a textura das páginas e o cheiro das folhas.
A paixão pela leitura despertou na jornalista a vocação da escrita. Escrever também é terapêutico porque você descarrega suas emoções no papel, então é um processo muito bonito também. E é claro, gente, que quando a gente lê, a gente faz muitas amizades, a gente conhece pessoas, a gente cria uma rede, uma conexão com outras pessoas. E você, concorda com a Ana? Para outras pessoas não tem nada melhor do que praticar esporte ou outras atividades e ao mesmo tempo ouvir uma boa história. O audiobook, ele utiliza dentro do nosso cérebro muitas redes neurais, assim como a leitura no livro de papel. Entretanto, a gente sabe que o livro de papel, ele utiliza, por exemplo, uma área que é a área visual. E o audiobook, a gente já percebeu que utiliza muito mais a área da imaginação, porque existe uma voz, uma entonação que não é sua, que te leva para um outro lugar. Então, as redes neurais possivelmente são diferentes, mas ao final, quando a gente observa a ativação da rede neural, a gente tem os dois como meios favoráveis. Em Ceilândia, maior cidade do Distrito Federal, um baiano cheio de ideias faz a diferença na vida de muitas pessoas. Márcio é o idealizador do Sebo Móvel, uma lojinha de livros usados que todos os dias tem como destino um endereço diferente. E vamos concordar, livraria mais democrática que essa não existe. Então a gente decidiu, há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, apoiar esses projetos, fazendo com que os livros que o Sebo ganha como doação, nós também doarmos para esses projetos, já que o papel final é sempre encontrar um novo leitor. O Repórter Justiça conversou com este advogado. Ele explica que no Brasil a Política Nacional do Livro garante a todo cidadão o acesso à leitura. A Constituição de 1988 traz uma série de regras, uma série de normas que garantem o direito à educação. E a gente pode dizer que a Política Nacional do Livro é uma das maneiras de concretizar esse direito à educação previsto na própria Constituição. Por isso, todo e qualquer brasileiro, pelo fato de ter o direito à educação, tem direito não somente de acessar o livro, mas de ler. A Constituição Federal e a Política Nacional do Livro estabelecem incentivos fiscais como estratégia para fomentar a leitura. Felipe também fala sobre os livros virtuais, reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal como plataformas que devem ser contempladas com os incentivos. Hoje é absolutamente pacífico que a acessibilidade a livros virtuais é tão exigível e tão direito quanto livros em outras modalidades, como impresso. No próximo bloco, o Repórter Justiça mostra como a internet pode ser uma grande aliada da leitura. Tem escritor de olho nas redes sociais para divulgar e vender as próprias obras. A gente volta já. O Repórter Justiça está de volta. No terceiro bloco do programa, vamos mostrar a relação entre os livros e a internet. Hoje em dia, quase tudo se resolve na palma da mão. E em tempos de redes sociais, muita gente passa o dia conectada. É aí que entra a história dos influenciadores digitais da literatura. Helena e Eduarda, ou Eduarda e Helena. A ordem, nesse caso, não é o mais importante. As irmãs gêmeas são conhecidas como pretinhas leitoras. Elas têm 11 anos e moram no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Há 2 anos criaram um canal no YouTube para falar de literatura, infância, racismo e educação. Mãos negras preparam um tambor. Os mais velhos abençoam a roda. Uau, que legal, né? O objetivo dos vídeos é incentivar crianças de comunidades que sofrem com a violência a ler. E quem pode participar do nosso canal? São todas as pessoas, mas principalmente os negros, né? Os pretos, as pretinhas, qualquer pessoa assim, mas as pretas, porque os brancos já têm muita acessibilidade para todos os cantos, a gente vê na televisão, na rua, em qualquer lugar, tipo assim, nos anúncios. Então, pra melhorar, né, a gente quer que bote nossos pretos mesmo, mas os brancos só para si, eles foram ouvir as histórias. E também os brancos podem entrar assim, ainda mais para eles entenderem que racismo é crime e que racismo não deve ser cometido. Recado dado, do Rio de Janeiro para São Paulo. Pedro é daquelas pessoas que sempre tem um livro novo na cabeceira, ou melhor, na estante de casa.
O advogado sentia falta de trocar experiências e conversar com outras pessoas sobre o que lia. Aí, há 3 anos, criou um perfil no Instagram e rapidinho resolveu esse problema. Aqui ele compartilha dicas de obras, dá sugestões e faz críticas. Detalhe, já são quase 280 mil seguidores. A gente sabe que a leitura é um assunto que está cada vez menos presente no nosso dia a dia. Então a minha ideia foi de criar esse perfil justamente para trazer um pouquinho da leitura para a rotina das pessoas, né? Então mostrar que elas podem ler o que elas quiserem, que elas não precisam ter medo, né, de algum livro por achar que é difícil ou não, e conhecer livros e autores também que, né, o próprio meio comercial, né, as mídias acabam não divulgando tanto por não terem uma importância em termos de venda tão relevante. A cada novo seguidor que chega e se interessa por esse mundo de histórias, o sentimento é de dever cumprido. Os feedback que eu recebo, que eu mais gosto, é justamente de pessoas que falam, por sua causa, por sua influência, eu voltei a ler ou me desafiei muito mais nas minhas leituras, né? Tô lendo clássicos, tô lendo autores de diferentes países, autoras mulheres, mais autores negros, autores LGBT, e aí a gente percebe, né, a importância realmente de diversificar a leitura, que é um ponto que eu insisto muito também pelo Bookster. E já que estamos falando de leitura, saiba que os escritores têm 2 tipos de direitos: o patrimonial, que garante a exploração econômica, e o moral, que assegura a autoria da criação da obra. Embora haja essa proteção jurídica, não há como garantir que uma obra não seja disponibilizada na internet. E mais, na nossa legislação, há diferença nos direitos autorais de livros físicos e digitais, por exemplo. Os e-books, os livros digitais, estão muito mais próximos a softwares do que aos livros impressos, como a gente está acostumado. Isso tem consequência prática, tá? Então, as licenças de uso, porque estão muito mais próximos aos softwares, são modelos híbridos, elas prevêem, por exemplo, que você não pode repassar os seus arquivos do livro digital. Então, a consequência é que é muito difícil existir, por exemplo, sebos digitais, porque as licenças expiram. Então, a gente tem que pensar isso no modelo do direito do entretenimento digital, que é diferente do que a gente está acostumado. Agora vamos falar da Lei 10.994, de 2004, que dispõe sobre o dispositivo legal de publicações na Biblioteca Nacional e garante a segurança jurídica de escritores. Alguns autores registram o ISBN, uma espécie de CPF do livro. Outros, mais cautelosos, ainda declaram o texto da obra. Tudo isso tem a ver com o depósito legal do livro, tá? Que é a obrigatoriedade prevista na lei, tá? E isso, então, vai garantir segurança jurídica, para que eu tenha, de fato, um livro que tem uma identificação única, que é o ISBN, e que tenha uma proteção perante o órgão que, no Brasil, à época, era o órgão que foi escolhido pelo governo para ser o depositário desse registro, que seria a Biblioteca Nacional. Agora a gente conversa com a Fly Alves. Desde criança ela tinha um sonho que virou ofício: escrever. Ela é autora de Donas de Si, um livro-reportagem que conta a história de 5 mulheres que migraram para Goiás e tiveram suas vidas afetadas pela violência. E é pelas redes sociais que a maranhense divulga e vende a obra. Eu percebo que hoje a internet é um espaço muito propício para a gente disseminar a literatura, para a gente abrir debate também a respeito disso, para a gente fortalecer e ampliar, né, o alcance da leitura na vida das pessoas. Não só o alcance, mas também a diversidade. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Jéssica criou um clube de leitura virtual para aproximar amantes da literatura de todo o país. É a Leia Latinos. O clube é recente, começou em julho. A filiação custa a partir de R$ 5,00 por mês. Além do acesso às obras, o público recebe indicação de títulos e participa de encontros online. Eu espero que mais pessoas se interessem por participar desse clube, porque realmente essa aproximação com leitores de tudo que é lugar é maravilhosa. No meu clube de leitura tem gente que mora no Acre, tem gente que mora na Noruega, tem gente que mora aqui perto de mim, no Rio Grande do Sul, mas também em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Então é um clube realmente que está atingindo muita gente e eu fico muito feliz com isso, com tantos leitores interessados em conhecer a literatura latino-americana mais a fundo. O Repórter Justiça fica por aqui, mas se você quiser rever esse ou outros programas, acesse no YouTube o canal TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Na semana que vem, você já sabe, temos um novo encontro. Até lá!
Música